Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Estamos começando hoje mais um podcast do Jornal Nossa Cidade. E como vocês sabem, agora a gente está trazendo uma edição especial com empresários e empresas aqui da região do Grande ABC. E hoje a gente vai falar com o Renato Pérez, que é sócio da Foraxon, uma empresa antifraudes que tem uma longa carreira no setor, mais de 18 anos de atuação. E o Renato é morador de Mauá e está trazendo aí o que há de mais novo e tecnológico quando a gente fala sobre combate à fraude financeira. Boa tarde, Renato. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Paula. Obrigado pelo espaço. Você, JNC, todo mundo aí de Mauá que está assistindo. Pra quem não sabe, Renato é meu marido também, tá, gente? A gente não disfarça. Mas não é porque é meu marido que eu vou mentir. É um grande especialista aí no combate à fraude financeira, trabalhou anos e anos em grandes bancos, até dar esse importante passo de realmente se dedicar integralmente à empresa que ele tem em sociedade, com o Leandro, que também está na Foraxon e hoje não pôde estar aqui com a gente. Renato, fala pra mim. A gente tá sabendo que essa coisa de fraude tem crescido mais a cada dia, é isso mesmo? Você usou a palavra correta, tem crescido. Quando você repara ano contra ano, né, nos últimos anos, principalmente depois de pandemia, a gente vem batendo recordes, infelizmente, do número de fraudes. Hoje já estima-se que cerca de 2/3 da população brasileira, mais de 60% da população brasileira, já sofreu alguma tentativa, pelo menos, de golpe. E mais da metade da população brasileira já teve algum prejuízo. Seja com vazamento de senha na rede social, prejuízo financeiro em instituições financeiras ou de roubo de credencial em aplicativos que se usa ali cartão de crédito. Então isso é um problema da indústria como um todo, principalmente naquela que tem transações online. E o Brasil, infelizmente, ocupa um lugar de destaque nesse ranking, a gente sempre frisa isso. Nós somos o segundo país mais atacado do mundo em termos de fraude, só perdemos para o México. E quando a gente conversa com os amigos do México, a fraude lá ainda é uma fraude muito primária, né? Uma fraude menos rebuscada, vamos dizer assim, em relação àquela que a gente tem no Brasil. Então, se você ponderar aqui quantidade e sofisticação, nós somos o país onde é mais difícil fazer prevenção à fraude do mundo. Então você falou aí em 60%, é isso? Pelo menos 70%? isso, já sofreu E quando a alguma gente, tentativa. e quando a gente fala isso, para que a gente simplifique para quem tá ouvindo a gente em casa, é tipo, quantos brasileiros a cada 10? Sim, a gente tem esse Dois a cada número? três brasileiros. 2 a cada É, 3. 6 a cada 10, né? Ou 2 a cada 3, mais É ou um número menos. realmente bastante alto, É. né? E tem algum ramo, alguma empresa que sofre mais esse tipo de ataque, esse tipo de fraude, que está mais sensível a esse tipo de ataque? Eu não diria que tem um ramo, porque onde tem possibilidade do fraudador, do bandido, obter alguma vantagem financeira, ele tá atacando. Agora, existem, né, diferentes níveis de maturidade das empresas. Tem empresas muito grandes e que tem muita gente de olho nisso, e tem empresas menores, né, que a gente chama de PMEs, pequenas e médias empresas, que tem menos estrutura, tem menos robustez, está começando o negócio, não tem tantas pessoas olhando, não tem tanto dinheiro para investir, e aí acaba ficando mais exposto a um ataque de fraudadores. Agora, o que é bom lembrar é que, segundo os dados do IBGE, pequenas e médias empresas respondem por mais de um quarto, chega a 27% de todo o PIB do Brasil. Então, a cada R$ 100 que se movimenta de alguma forma no mercado do Brasil, R$ 27 são de pequenas e médias empresas. Tá? É uma fatia muito relevante e que, mais uma vez, está mais exposta do que as grandes companhias. E é importante a gente falar que tem menos estrutura e também tem menos poder aquisitivo, né? Para poder combater esse tipo de problema, é isso? Tem menos poder aquisitivo. Normalmente, como a gente falou, às vezes a empresa está começando, está na briga de manter a empresa de pé, tentando gerar fluxo de caixa, tentando equilibrar contas, né? O custo fixo de aluguel, por exemplo, muitas vezes ele se dilui pouco, então acaba pesando bastante. Mas é exatamente por isso que é importante você se preocupar com a prevenção. Porque se você tem uma empresa e que luta todo dia para manter a empresa aberta, para gerar caixa, ter um golpe de fraude pode significar o fechamento das tuas portas. A gente já viu casos onde empresas realmente fecharam por conta de situações de fraude, por conta de situações. Porque envolve prejuízo financeiro, obviamente, mas envolve reputação. Então, você imagina você está começando um negócio
ou está numa fase de transição daquele super início que a gente chama de pré-seed, né, pré-semente, para uma fase onde você começa a ter continuidade, ter recorrência, e você tem uma fraude que é conhecida no mercado. Automaticamente tua imagem fica manchada e toda a continuidade do teu negócio cai em jogo, né? E aí a gente está falando que qual porcentagem dessas empresas não tem nenhum tipo de combate à fraude financeira? Esse é outro dado alarmante, né? As empresas especializadas no setor de prevenção à fraude estimam que cerca de 34%, um terço, o que significa uma a cada 3 empresas das PMEs, não tem nenhuma ou uma camada ineficiente de prevenção à fraude. Agora, o interessante nessa conta aqui, aí, puxando aqui para o matematiquês, se você pensar que um quarto, né, 27% das empresas são PMEs, né, do PIB, e que destas PMEs, um terço não tem uma camada adequada, estão vulneráveis, isso dá quase 10% do PIB. Uma a cada 10 empresas do Brasil, um a cada 10 reais que se movimenta no Brasil, está desprotegido de alguma forma. E isso acontece por quê, Renato? Não tem tecnologias que atendam essas empresas? Ou é muito caro? Por que essa dificuldade maior? Tecnologias existem, muitas. A gente tem algumas feiras bastante importantes no segmento, né, de prevenção a fraudes e de tecnologia como um todo. E todas essas feiras estão crescendo, seja em divulgação na mídia. Hoje se faz propaganda de antifraude, né, e de fraudes na mídia, tentando conscientizar a população, seja em volume, né? Antigamente você fazia uma feira, era uma luta para você conseguir reunir 100 expositores. Hoje você reúne 200. A última feira que a gente participou no ano passado tinha 220 esse ano, e no ano anterior tinha 180 expositores. Esse ano vai passar de 250. Então, tem muita tecnologia boa, tá? Agora, de novo, voltando para as PMEs, grande problema aqui é acesso das PMEs. E quando eu digo acesso, eu estou dizendo desde conhecimento das pessoas que trabalham na PME e entender o que elas precisam contratar, de que forma, com que viés, como configurar essa tecnologia, até efetivamente conseguir contratar. Porque nós temos empresas de antifraude que são colossos, né? São empresas muito grandes. Então, quando você que é uma empresa pequena, às vezes tem lá 300 vendas no mês, 500 vendas no mês, e você vai pedir proteção para estas vendas. Essas empresas que são muito grandes e que fornecem esse serviço, elas olham para você e falam, poxa, de um lado eu tenho grandes empresas que vendem milhões, né, milhões de pedidos, e do outro lado eu tenho a empresa da Paula que tem ali 300 vendas. Eu vou dar importância para quem tem muito volume, porque é onde gera receita. Então você acaba não conseguindo atender as pequenas empresas. Quando você atende, para viabilizar economicamente a parceria, né, o contrato, o que as empresas fornecedoras de serviço fazem é cobrar o que a gente chama de FII mínimo, ou seja, um pacote mínimo de transações. Então, eu vou te cobrar por 10 mil transações. Poxa, mas eu só faço 300. Eu sei, mas se você não me pagar por 10 mil, eu não consigo manter você no meu ecossistema aqui. Eu não consigo ter uma pessoa de tecnologia para te atender, um comercial, um suporte. Eu não consigo ter estrutura mínima para atender uma empresa, e aí não importa se você está fazendo 300 vendas ou 1 milhão de vendas. O problema é, se você tem 300 vendas e paga por 10 mil, esse negócio vai custar 30 vezes mais do que você precisaria pagar. E aí sim o custo unitário fica muito pesado para você. E aí qual que é o segredo para isso? Como a gente sai dessa situação? Se você tem boas e já consolidadas empresas no mercado, e você tem mas que não consegue vender para as pequenas, só consegue vender para as grandes, e os modelos de comerciais são esses. E você tem empresas pequenas que querem contratar esse serviço, mas não conseguem, você precisa de alguém para fazer esse meio de campo, você precisa de alguém para intermediar isso. Nós, como consultores, a Foraxon tem 18 anos. Desses 18 anos, 17 anos foram dedicados à consultoria. Então, era ajudando todas essas empresas, muitas PMEs, a entender o que elas precisam. E sempre que a gente fazia um trabalho, a gente via que a gente dava para o cliente o caminho, olha, você precisa contratar isso, você precisa fazer aquilo outro. E muitas vezes o cliente nos olhava com surpresa, olha, eu não sabia que eu podia
bater na porta dessa grande empresa e pedir para que elas fizessem minha prevenção à fraude. Não sabia que eu podia contar com este serviço. Então, o que a gente fez muito de forma consultiva é ajudar as empresas que nos contratavam como consultoria. Só que isso é um trabalho de formiguinha, porque você tem uma gama muito grande de pequenas e médias, e está crescendo muito, né? A pejotização, inclusive. E não dá para a gente suprir tudo isso. Com base nisso, a gente resolveu, porque também a gente assessora as grandes empresas, a gente viu que tinha as duas partes que são complementares, mas que não se conversam hoje. Então a gente decidiu criar o canal de comunicação. A Foraxon está se posicionando aqui como um canal de comunicação entre qualquer empresa que precise consumir antifraude, mas sobretudo as PMEs, porque é aqui onde o bicho pega. Se você tem uma empresa grande, muito provavelmente você tem uma estrutura de prevenção à fraude, uma estrutura de segurança. As PMEs não têm. Então o que a gente oferece aqui como serviço é toda a hospedagem das camadas de segurança, das camadas de prevenção à fraude, de proteção, como também o serviço consultivo, porque eu não estou vendendo só a tecnologia. Eu estou vendendo a tecnologia destes parceiros, que são nossos parceiros na nossa plataforma, para que as pequenas consigam consumir, mas eu também ajudo de forma contínua essas pequenas empresas a entenderem o que elas estão consumindo, como ajustar, como reagir a um ataque novo. A gente está falando bastante de IA, como que isso vai afetar o negócio de quem vende celular pela internet, ou roupa pela internet, não importa. Isso é uma coisa que a gente vai fazendo ao longo do tempo com as empresas. Tá? Então, o que a gente tem feito aqui é intermediar tudo isso, ajudando sempre as empresas que estão comprando e as empresas que estão vendendo, né? A gente chama de ponta compradora e ponta vendedora, a realizar essa transação. E para a gente isso é muito legal, porque nós estamos pegando empresas que já têm modelos posicionados, puxa, e-commerce já tem há muito tempo. E empresas que também, que são a ponta vendedora, que também estão bem posicionadas, como antifraude há muito tempo, mas estamos dando um jeito novo, né, uma forma, um caminho novo para essas empresas se conectarem. E aí, efetivamente, a gente suprir o começo da nossa conversa, que era aqueles 10% do PIB que estão descobertos hoje. Isso, para a gente, é inovação. Inovação parte de você fazer algo que precisa ser feito, muitas vezes a necessidade já existe há muito tempo, mas de uma forma diferente. Tá? Então a gente está recriando a forma de fazer prevenção à fraude aqui para essas empresas. E você falou mais cedo que essa dificuldade, por exemplo, de consulta, porque você tem que ter um pacote mínimo que não te entrega, isso vocês conseguem atender também, especificamente? Eu atendo, porque eu contrato, veja, o meu contrato com as empresas é um contrato que eu também tenho essa dificuldade. Então eu não estou criando nenhuma mágica aqui, eu também pago por esse pacote mínimo. O problema é que eu pago, o problema não, a solução é que eu pago um pacote mínimo, como eu dei o exemplo de 10 mil validações, e eu vendo isso para 50 clientes. Né? E aí cada um consome um pedacinho. Para você é interessantíssimo, porque você não precisa contratar um pacote grande, e você me paga por uso, e eu consigo te ajudar a consumir essas transações. Ah, mas poxa, você está canibalizando a empresa que estava vendendo, que ela precisava vender 10 mil, ela já não vendia para essa empresa antes. Lembra do 10%? O que eu estou fazendo aqui, eu estou criando um mecanismo para que as grandes empresas fornecedoras de solução consigam vender a granel, né, como a gente fala, no varejão lá para as pequenas empresas, intermediando essas transações. Então, o meu risco é essa intermediação de transações. Mas para quem está comprando, você compra sem franquia. E vocês vão estar participando esse ano da Febraban Tech, que é uma das maiores feiras de tecnologia voltadas para o setor bancário e fintechs, né? E são poucas empresas, a gente pode falar que é um Shark Tank, esse que vocês estão participando aí, para falar sobre as principais novas fintechs que estão surgindo? A ideia da Febraban Tech é promover o ambiente, né? Promover o ecossistema de tecnologia bancária, dado que a Febraban é a Federação Brasileira dos Bancos. E o que a gente vê bastante na Febraban, estava até citando algumas feiras, a Febraban é um exemplo disso, é muito voltado para o mundo de segurança. Então tem muita solução ali, de 200, 300 stands, né, de fornecedores. Eu vou chutar aqui que 80%, 90% ali, beirando isso, são de fornecedores de solução de prevenção à fraude e cibersegurança. Tá? Com relação ao concurso, nós somos uma fintech. Aliás, nós somos uma startup, melhor dizendo. E o concurso da Febraban, ele é voltado especificamente para startups.
Tá? Então, a gente tem lá mais umas 3 dúzias de outras startups que concorrem conosco em ideias de negócio, não necessariamente de segurança, mas alguma coisa envolvida ali para o mercado de tecnologia. E o tema desse ano é um tema muito interessante para a gente, que é inovação. O tema, cada evento na Febraban tem um tema, desse ano é inovação. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo, porque, como eu disse, para a gente usar essas tecnologias e criar um caminho alternativo ao que se já faz hoje, para que empresas que já existem como são vendedora e compradora consigam fazer negócio, é inovação na veia. A gente está trazendo resultado prático, inovando na forma de vender, né? Quando a gente fala um pouco de combate à fraude financeira, mesmo para os pequenos empresários, fica meio que aquela coisa no ar, mas eu não sei se o meu negócio precisa disso. Quais são as principais fraudes que acabam afetando esse setor? Porque assim, a gente pensa sempre em fraude do WhatsApp, que, como está acontecendo agora com os advogados, e não é bem isso que acontece, né? É. Qual que é o tipo de fraude que eles acabam tendo um melhor respaldo, fechando o contrato com uma empresa de antifraudes? Olha, desde proteção de credencial, né? Você tem um e-commerce que você precisa cadastrar o usuário e como é que você autentica que aquele usuário, que aquela pessoa é aquele usuário mesmo, se a senha dele foi vazada. Um dado interessante, existem 10 bilhões de senhas vazadas no mundo. É mais senha do que habitante no planeta Meu Terra. Deus do céu. Então, assim, é difícil a gente pensar. Eu tive senha vazada e eu tomo todos os cuidados do mundo. E eu tive senha vazada. É muito difícil você achar alguém que esteja ileso aqui, né? E que consiga sair desse cenário. Então não dá mais para confiar só na senha. Ah, vou criar um usuário, dar uma senha e estou protegido. Não, tem que ter mecanismos. Então, desde proteção a acesso no seu ambiente, até proteção de identidade. Sabe quando nos bancos você tem aquela história de dá uma foto do teu documento, faz um processo de foto, né, selfie, etc. Isso são algumas das ferramentas que a gente dispõe na nossa plataforma para que você consiga usar. Então, imagina que você é um comerciante, você vai vender alguma coisa fora do perfil. Você vende celulares e o ticket médio, né, o padrão de venda ali é R$1.000. De repente você vende um iPhone que custa 10 mil. Poxa, você fica com medo. Às vezes é a venda da semana, né, para você. Você precisa autenticar aquela transação para ter certeza que não é um golpe. A gente pode fazer isso para você. A gente pode fazer a autenticação daquela transação específica para ter certeza que você está vendendo dessa forma. Então, e da forma correta, com uma pessoa que realmente existe e é quem está comprando. Então, todo esse processo de autenticação, de venda, validação de documentos, validação de dispositivo, enfim, todas as validações que se necessitam fazer a respeito da segurança de um ambiente ou de uma transação, seja financeira ou não, a gente dispõe aqui para os clientes. Outra pergunta que eu tenho para você, provavelmente quem é empresário mesmo já está manjando disso, mas não necessariamente eu, se eu estou no marketplace, né, estou na internet, aí estou no marketplace, esses marketplaces não oferecem essas ferramentas de proteção? Eu não estou devidamente protegido a minha empresa dentro desse ecossistema deles? O que acontece, tá? Você tem uma coisa que chama arranjo de pagamentos. O que é o arranjo de pagamentos? Você tem o emissor, imaginando uma transação com cartão de crédito aqui, tá? Você tem uma instituição financeira que é o emissor do cartão. É o banco que emitiu aquele cartão que você tem, tá? O banco, a fintech. Você tem a bandeira do teu cartão, né, que você tem algumas bandeiras lá, né, aquela das bolinhas e etc. Então, que é a bandeira com a qual você que fez a intermediação para aquele emissor para que você tivesse um cartão. Tá? E você tem o vendedor, que nesse caso, por ser online, a gente chama de e-commerce. Agora, um dado importante. Toda transação e-commerce fraudulenta, quem paga é o estabelecimento. Então, se você está vendendo alguma coisa na internet e alguém compra no teu site com cartão, posteriormente existe uma contestação, que é o dono do cartão dizendo: eu não fiz essa compra. Você é responsável e o prejuízo fica com você, vendedor. Tá? Os marketplaces fornecem, alguns sim, alguns não. E alguns cobram uma taxa para fazer isso. É como se ele estivesse vendendo o serviço, terceirizando a venda daquele serviço de proteção. E é curioso você perguntar isso, porque a gente teve um cliente
há uns 4 meses, que ele realmente estava avaliando se continuaria vivo ou não depois de uma fraude que ele sofreu. Dentro de um marketplace. Dentro de um marketplace. Tá? Era um e-commerce que teve um grande problema, e aí esse cliente estava avaliando se ele teria ou não continuidade nas vendas. É importante dizer aqui que se você se você é cliente final, consumidor que está comprando, entra no marketplace, o marketplace é responsável. Então, de novo, voltando para o arranjo, quem tem que pagar é o marketplace. Mas alguns marketplaces repassam esse prejuízo financeiro aos sites que estão cadastrados ali. Depende muito do acordo. Tá? Então, você é um pequeno comerciante, mesmo estando no marketplace, você pode ter que arcar com os custos daquele prejuízo. E aí, quais são as ferramentas que acaba tendo maior procura na Farol? Que são os serviços que vocês oferecem? O que é mais buscado? Depende do que você está fazendo, tá? Depende do teu, como eu disse, do caso de uso. Então, se você está protegendo credencial de acesso, normalmente o que as empresas pedem é validação de identidade. Exemplos de validação de identidade. Própria biometria, documento, alguns dados sobre a tua conta, validação de número de telefone, reputação de e-mail. O que é isso? Poxa, a Paula está comprando comigo e ela deu aqui um e-mail de referência, o cadastro lá que você fez. Há quanto tempo você tem esse e-mail? Você já usou ele para comprar em outro lugar? As compras que você fez foram boas ou você contestou aquela compra como sendo a de um fraudador? Então, tudo isso vai dando um score, dando uma nota para aquele e-mail. E ele fica mais ou menos confiável. Então, por exemplo, quando você manda uma chave de acesso, uma senha ou uma confirmação de pedido, clique aqui para confirmar teu pedido depois que você saiu da internet por e-mail, e aquele e-mail é seguro, validar que aquele e-mail tem uma boa nota é uma camada de segurança, por exemplo. Então, identidade é isso. Agora, uso. Eu tenho um cliente, eu tenho um aplicativo onde o cliente faz um cadastro uma vez, depois ele volta várias vezes para transacionar. A gente consegue identificar se ele trocou de aparelho, a gente consegue identificar se aquela linha telefônica que está sendo utilizada naquele momento da compra, ela é daquele cliente mesmo, há quanto tempo ele habilitou aquele chip, porque o fraudador pode ter roubado o teu número de telefone lá na operadora de celular. A gente chama de SIM swap, é a troca do cartão. Há quanto tempo aquele cartãozinho físico, que é o chip do telefone, foi habilitado naquele telefone, com aquele número. Então, tudo isso a gente consegue avaliar. Tá? Então, existem casos de uso onde se procura a validação da identidade, existem casos de uso que se procura validar o uso da transação, a reputação daquela transação em si. Mas você falou que o Brasil é o segundo país com maior número de fraudes, né? Sim, a gente perde para o México. E a gente teve aí a LGPD e o ESG vindo como grandes ferramentas para proteção de dados. Isso realmente se tornou de maneira um ambiente mais seguro ou não? Quando a gente fala em antifraude, isso não entrou dentro desse escopo do projeto. Não há no Brasil qualquer realmente caminhamento de projeto para que se torne um país onde o combate à fraude vai ser realmente efetivo. Isso não existe. A LGPD não tá nesse escopo de proteção, quando a gente fala. Não, a LGPD, ela regula. Né? Então, ela obriga que as empresas tomem certos cuidados, principalmente quando está se falando de dados sensíveis do usuário, assim como a tua face, né? Dados de relacionamento. Então, as empresas que detêm esse cadastro dos clientes, elas precisam tomar cuidado quanto à invasão. O grande problema disso é que a maioria da população insiste em anotar as senhas fora do ambiente. Então, eu, como empresa, estou protegendo para que não haja nenhuma invasão no meu ambiente, no meu sistema. Mas aí o meu cliente vai lá e anota a senha dele num post-it e deixa no painel do carro, por exemplo, e deixa o carro no estacionamento e alguém vai lá e copia. Então, o que existe muito no Brasil é o que a gente chama de engenharia social. Golpes como, eu ligo para você e vou contando uma história e te convenço a passar uma transação, a fazer uma transação, a passar uma senha, alguma coisa, me passo pelo banco. Então, isso ainda existe muito. E aí o cliente, né, o usuário no final, de boa fé ou até por ingenuidade, ou deixa anotado ou acaba falando pro bandido. Então, a LGPD, ela regula que você tome cuidado e que você reporte quando você tenha vazamentos. Vazamentos em massa, né, pelo menos.
Agora, o que acontece é esse vazamento, esse micro vazamento no 1 a 1 aqui, isso acontece a todo momento. Quando a gente faz compras online, isso ele já me ensinou, a gente tem que procurar se tem a chavinha lá, o cadeadinho na página da internet para saber se aquele site realmente é seguro, não vai haver esse vazamento de informações. Uhum. Mas você disse também que quando há uma fraude financeira, qual que é o valor que a gente acaba perdendo em relação até... Não, é assim, ó, o que eu comentei com você é que você perguntou há pouco se as pequenas empresas tinham condição, né, de investir. Eu disse que elas podem até quebrar. Um dado muito interessante que a gente viu, esse é um dado nosso, Foraxo, de todos os 17 anos de consultoria que a gente já fez. Em média, quando você tem um problema de segurança que acaba numa fraude, esta fraude toma 15 vezes o valor que seria necessário para você investir em segurança para proteger aquele ambiente. Ou seja, você deixa de investir R$100 e depois você toma um prejuízo de 1.500. Tá? Então, Entendi. ele chega a 15 vezes o valor do investimento. É uma economia que sai muito cara lá na frente. E qual que é a média de valor que eles acabam pegando num golpe? Tem isso? Depende muito do golpe. Tá? Então, a gente tem clientes... Eu tive um cliente que fazia negociações com outras empresas, que a gente chama de modelo B2B, né? Business to business, e que ele perdeu com 3 clientes R$12 milhões. E eu tenho clientes que vendiam no varejo, no e-commerce, e que perdiam um ticket médio lá de R$800, R$700, uma coisa perto disso. Tá? E aí depende muito da quantidade e o tempo que você demora para perceber. Às vezes a gente vê empresas que estão tendo fraude há bastante tempo e não perceberam. A empresa vende 30 mil produtos e todo mês 100 desses 30 mil são fraudes, são roubados. E no meio do bolo, se ela não tem o controle para olhar isso, acaba passando despercebido. Quando ela vai ver lá na frente, ela já está com esse negócio acontecendo faz 1 ano, 6 meses, até mais. E aí, quando você e o Leandro entram, então, para fazer, vocês fazem essa análise completa do negócio. Vocês vão olhar todo o ambiente deles de vendas, o que eles oferecem, como que funciona o serviço, quais são as ferramentas. Essa é a consultoria que vocês oferecem. A Foraxon, ela é mais do que uma consultoria. A gente oferece também um processo de consultoria, que é o que a gente chama de assessment, né, na empresa, onde nós fazemos o mapeamento, o diagnóstico e o protótipo de soluções, o endereçamento de soluções, que é um trabalho mais teórico, né, vamos dizer assim. Ele é prático no sentido de pesquisa e levantamento de situações, mas ele não resolve, ele diz para o cliente como ele resolve, né? Então ele é teórico na solução. Mas nós temos produtos que fazem todo o processo. Então nós temos um processo que a gente chama de C-Level Advisor para empresas menores que querem contar com alguém com a visão de risco, de fraude, de segurança, para nortear as decisões da companhia, mesmo aquelas de produto, né, de comerciais, etc. A gente tem um produto para isso, para ajudar as empresas lá no nível mais alto. A gente tem produto de garantia de performance, então você combina comigo que você quer vender e aprovar 98% das suas vendas. E você no teu de fraude, né? E você não quer tomar mais do que, sei lá, 0,1% de fraude dentro das que você aprova, desses 98% que você aprova. E a gente vai dizer como você vai conseguir ter esses indicadores, né? Com que investimento, com que ferramentas, e ao longo do tempo a gente vai conseguindo manter isso. Um fornecedor caiu de performance, que a gente chama de indicador de performance, né? Caiu o nível ali, como é que você volta à performance? Então, todo esse trabalho contínuo, inclusive de relacionamento com os fornecedores que vendem a solução, a gente faz de forma contínua quando é o interesse do cliente. Depende muito do que o nosso cliente quer. Tá? Então, se ele quer só uma opinião especializada sobre um assunto, ou se ele quer ajuda contínua para continuar o negócio dele. Falamos aqui sobre o marketplace, falamos aqui a respeito dos bancos também, mas um dos clientes que, como eu disse, meu marido, eu sei que vocês atendem também, é a parte de viagens, que querendo ou não, hoje em dia a gente acaba fechando mais ou menos tudo sozinho, né? Uhum. Mas ainda é um ramo que movimenta bilhões de reais. E essas empresas estão muito desprotegidas, Renato? O que acontece? O segmento de viagens, né, ou turismo, né, como a gente diz, não necessariamente só viagens, ele é um mercado não regulado. O que significa isso? Quando você tem bancos, você tem o fiscalizador do banco, que é o Banco Central. Banco Central. Quando você tem seguros, é a SUSEP.
A Bolsa de Valores é a CVM. Então você tem ali um órgão regulador que dita o que você pode e o que você não pode fazer. O mundo de turismo não tem. Então não existe ninguém que dita as regras para o turismo. O turismo se autorregula. Tá? Quando você tem uma autorregulação, a coisa flui mais solta, em qualquer mercado. Tá? Então, respondendo se está muito desprotegida, é um mercado que ainda tem muita vulnerabilidade. Muita. Em toda a cadeia. Tá? Mas não só de turismo. A gente vê saúde. É um mercado que tem muita fraude e está muito desprotegida. Um mercado que a gente chama de gambling, né? O mercado de apostas, que são esses sites esportivos, Os etc. bets agora, né? Que estão se regulando, né? Está ali no processo de regulação. Agora, buscando alguma proteção, porque já existem algumas coisas que você pode ou não pode fazer, meio incipientes ainda. Então, são mercados mais imaturos no sentido de prevenção. Você e o Leandro estão a falar que estão aí há 18 anos. Mas a gente viu uma aceleração, como você falou, a Febraban fala sobre inovação, a gente viu uma aceleração na inovação, na inteligência artificial. Hoje é uma coisa muito comum. O Papa morreu há algumas semanas e um vídeo do Papa voando ao lado de Jesus viralizou nas mídias sociais. Então, assim, é cada vez um desafio maior lutar com essas inteligências artificiais, porque hoje o que você faz? Você pega ali o telefone, você tem que fazer a facial. Se eu tenho uma outra aqui, uma foto parada minha, eu consigo fazer isso? Tá cada vez mais desafiador ter esse combate à fraude financeira? Tá. Porque assim, ó, inteligência artificial existe há muito tempo. A gente está falando muito dela agora, mas ela existe há muito tempo. O embaixador da Intel Mundo é um brasileiro, meu amigo, e ele já fala de IA há 20 anos, pelo menos. Né? Não é uma coisa nova. O que está acontecendo com a IA agora é que ela está democratizando. O que quer dizer com isso? Antigamente, você precisava de um conhecimento muito específico para poder montar um vídeo como esse que você citou. Hoje em dia tem 300 plataformas com uma pesquisa no Google, onde você consegue fazer rápido, questões de poucos cliques ali, uma brincadeira dessa. Né? Você digita o que você quer numa caixinha ali que a gente chama de prompt, né? E a IA faz acontecer para você. Então, pessoas que não tinham nenhum conhecimento técnico conseguem fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, você democratiza. E aí, quando você democratiza, as pessoas usam para o bem ou para o mal. Né? Então, aquela coisa de ligar da cadeia para nossos pais, nossas mães, dizendo: "Oi, papai, estou preso." Isso praticamente não existe mais. Mas agora eles conseguem ter a nossa voz, né? Pra fazer um áudio. Eu falo, Ele simula a mãe. tua voz. E o fraudador fala, só que a voz que sai no telefone da tua mãe, do teu pai, é a tua. Né? E a cara também, ele está se movimentando e é o seu rosto que está aparecendo ali. Então você democratiza. Isso tudo, de novo, tá? Sem nenhum conhecimento super técnico. Uma coisa muito As fácil. ferramentas oferecem isso. Então você tem um problema até social, já que você falou do ESG, muito grande. Porque, de novo, a fraude do Brasil é de baixa tecnologia. Ela não é um ataque super cibernético, mega avançado. Ele é um ataque de engenharia social, do malandro, do escambo. Né? Então, isso a inteligência artificial vai dificultar muito para a gente falar e combater. Agora, falando de ferramentas, quando você tem, por exemplo, você citou o exemplo da biometria facial. Poxa, como é que eu sei que do outro lado da tela é um humano, que é realmente a Paula fazendo aquele processo, ou é o Renato, que abaixou ali uma IA e pegou uma foto da Paula e está se movimentando com a Paula. Aí entra o serviço do profissional. Porque as tecnologias, algumas delas conseguem identificar isso, outras não. As que conseguem têm que ser bem customizadas e adaptadas para que consiga se fazer. Outras, você nem consegue tunar isso, né? Você não consegue nem mexer na parametrização. Então, quando você, pequeno empresário, vai lá e fala: deixa eu contratar um processo de biometria facial, sem um apoio de alguém que conheça, pode ser teu funcionário, pode ser qualquer pessoa, um consultor ou como a gente vende os modelos de acompanhamento, sem que você tenha uma ajuda especializada, existe uma grande chance de você fazer besteira. Porque você não sabe o que está acontecendo, você não sabe como que a tecnologia funciona. Uhum. O que a gente faz com os clientes é desmistificar isso.
Pô, o que acontece quando eu tenho ali alguém tentando fazer a captura de uma selfie no banco? Que todo mundo xinga, é ruim pra caramba fazer, péssimo. Mas do outro lado, existe muita coisa acontecendo em termos de tecnologia. Eu estou vendo luz que está refletindo na pele, eu estou vendo micromovimento, ruga, eu estou vendo balançar de cabeça, marcas de expressão, eu estou vendo tudo isso que a IA ainda não consegue fazer com perfeição. Ela consegue, a olho nu, se passar? Sim. Mas no processamento computacional da coisa, eu estou sendo muito técnico aqui, tá? Mas Sim, sim. no processamento computacional tem diferença entre o que Uhum. a IA te entrega visualmente e o que acontece por trás da ferramenta. Ou seja, eu consigo identificar que tem alguém usando IA com uma boa ferramenta e com uma boa calibragem do uso dessa E ferramenta. aí o pulo do gato está em você ter alguém por trás que saiba qual é a melhor ferramenta em atuação para aquilo que você está oferecendo. É isso que É, vocês fazem. porque assim, a pior coisa que uma empresa pode fazer é achar que está segura. Eu contratei uma ferramenta, todo mundo usa biometria facial, vou usar também e estou seguro. Só que você não entende como aquilo aconteceu, você não entende como você posicionou aquilo no teu produto, o que está acontecendo por trás. E aí o fundador vai descobrir uma brecha, vai fazer um monte de coisa, e depois você vai acordar com uma dor de cabeça de milhões, literalmente, e vai entender assim, poxa, como é que isso aconteceu se eu tinha ferramenta lá contratada? Quase todos os bancos hoje têm ferramentas como essa de biometria facial, e quase todos os bancos tomam fraude. Já pensou nisso? Então, assim, como é que o fraudador faz isso? De novo, é alguém que está estudando a ferramenta. O fraudador estuda essas ferramentas, ele estuda os bancos, os aplicativos de venda, de relacionamento, de turismo, tudo isso. Tá? Então ele sabe como vencer as ferramentas. Se você não souber como combater, é um jogo de gato e rato. Ele vai dar um ataque, você faz uma defesa e assim você vai brincando com ele. E volto a dizer, meu marido, em 2020 a gente teve a pandemia, houve uma expansão muito rápida do negócio, que ele já falou isso pra mim. O mercado não estava pronto ainda para como isso aconteceu de repente, então eu acho que isso pode ter feito com que houvesse esse escalonamento rápido também das fraudes. Mas, Renato, há hoje uma dificuldade de formação de profissionais para o combate à fraude financeira? Porque, por exemplo, jornalismo, você tem que cursar jornalismo, mas não obrigatoriamente tem que ser jornalista. Antifraude, não existe uma universidade de antifraude. Você tem sistemas, mas assim, não tem essa formação raiz disso. Isso está fazendo com que haja maior dificuldade da contratação de profissionais? Não tem. Você falou bem, não tem formação técnica, né, de o que a gente chama de profissional de estratégia, que é esse que conhece de tecnologia, conhece de produtos, etc. Isso não tem no mercado. E aí, quando você não tem um processo, né, um celeiro de formação, e você tem muita demanda, porque, de novo, cada dia mais você tem mais empresas e mais negócios e uma demanda maior por isso, porque a fraude não para de crescer, você gera uma escassez, né? Você gera uma deficiência de mão de obra qualificada. O que acontece num cenário onde você tem deficiência de mão de obra? Eleva-se salário para você brigar contra a concorrência, porque no final do dia o CPF que está habilitado a fazer isso, ele quer mais salário, ele quer benefícios. Então as empresas que oferecem mais benefícios saem na frente e contratam as melhores pessoas. E você fica com uma bucha do outro lado, porque você não consegue chegar naquele salário. Estou voltando para o lado das PMEs aqui, que é quem não tem condição, caixa para brigar com as grandes empresas. Você fica com uma dor muito grande que você não consegue contratar essas pessoas. E você não tem formação. O que acontece com o processo de prevenção à fraude é que até 10 anos atrás, 10 anos mais ou menos, 8 a 10 anos, a fraude era muito física. Então você adulterava uma cédula de identidade ou uma CNH para tentar fazer uma compra, um cadastro. Não se usava a biometria facial como se usa hoje. Hoje você tem tecnologias que conseguem medir a pressão de toque de tela. Você está navegando no celular, você toca com uma pressão X e eu toco com uma pressão Y. Você usa o seu celular com a mão esquerda e eu com a mão direita. Através do acelerômetro da inclinação do celular, isso é possível medir. Você usa uma versão em português, eu uso uma versão em inglês e por aí vai. Tá? Então você consegue captar muita coisa. Tá? Agora, quem está olhando para isso? Não é o profissional da velha guarda, porque o profissional da velha guarda ele está olhando para o físico. Uhum. Esse profissional mais digital, ele é realmente uma exceção, ele é uma raridade no mercado.
Então, você tem uma deficiência principalmente de profissionais capacitados a atuar nesse mundo, que eu vou chamar aqui de mundo mais moderno, que nem é tão mais moderno assim, por conta da pandemia, já digitalizou há bastante tempo, e que você tem um negócio já acontecendo de forma digital e estão cada vez mais modernizados, né? Hoje ninguém mais usa telefone para pedir pizza, hoje ninguém mais, né, não se usa mais táxi praticamente, é tudo no Uber 99. Então você tem aqui serviço na palma da tua mão e ninguém mais quer sair do app do celular. Só que você não tem profissionais que acompanham isso. E aí entra a Foraxon e a consultoria no combate à fraude financeira por especialistas que conhecem o mercado. É isso. Não, a gente tem muito sucesso, tá? Assim, a gente tem um nível de satisfação muito bom. Não se vive 18 anos num mercado nervoso como é esse mercado se você não souber o que está fazendo, tá? Então a gente se orgulha muito dos cases, né, dos casos que a gente ajuda as empresas, porque todos eles basicamente melhoraram. Tem gente que segue mais o que a gente recomenda, tem gente que menos, aqueles que contratam a gente continuamente nos ouvem mais ao longo desse tempo, outras menos, aí é um pouco do modelo de gestão. Mas a gente tem bons resultados e a gente só consegue bons resultados, isso é uma coisa interessante de falar, porque a gente mira a experiência. Então, quando você vai contratar, isso está muito na cabeça do empresário, quando você vai contratar uma ferramenta de proteção, né, de prevenção à fraude, a primeira coisa que você pensa é, poxa, vou incomodar meu cliente. Vou pedir para ele fazer biometria facial, para ele mandar documento, ele vai ter que esperar, vai ser demorado, ele vai para a concorrência, ele perde paciência comigo. Então, o que a gente sempre faz aqui a primeira coisa é, a experiência tá boa? Se a resposta para essa pergunta for não, volta para a prancheta e redesenha. Porque se a solução não tiver boa para o cliente, acabou o negócio. E se eu não tenho cliente, para que proteger? Né? Então, a experiência tem que estar boa. A primeira coisa, uma vez a experiência boa, qual é o melhor caminho de proteção daqui para frente? E isso que traz a gente para um modelo diferente do que os nossos concorrentes fazem. Nossos concorrentes miram segurança. A gente tem uma brincadeira que a gente sempre faz com o cliente, que é assim, ó, quer ter zero fraude, é só não vender. Se você parar de vender, você tem zero fraude. Mas como é que você ganha dinheiro? Então, no fundo, isso aqui é um jogo, um equilíbrio entre o risco que você vai correr vendendo. De novo, experiência e segurança tem que andar junto. E aí, quem quiser, então, achar a Foraxon, foraxon.com.br, foraxon.com. 4AXON, as duas coisas vão acontecer. Nós temos o processo foraxon.com, porque a gente fala com muita empresa de fora, e tem o .com.br, que é mais voltado para aquele que está mais familiarizado com o BR. Ali tem o nosso site de consultoria. O nosso produto ele está sendo lançado na Febraban, como eu te disse. Então, ele vai estar disponível em junho deste ano. Nós estamos aqui gravando em 30 de abril. Então, ele vai estar disponível em junho deste ano. Se você estiver na Febraban Tech e quiser conhecer, a gente vai estar com o stand lá. Pode passar, a gente vai ter uma demonstração da solução. Se você, por acaso, não estiver e quiser entrar em contato, já marca uma demonstração. Pós dia 12 de junho, teremos prazer em conversar. Tá ótimo. Então, Renato, agradeço a sua presença, por ter vindo aqui conversar comigo, falar sobre a Foraxon. Desejo muito sucesso para você, porque eu também ganho com isso. E eu espero que o Leandro volte numa próxima para que a gente possa falar também do sucesso que aconteceu na Febraban com a ferramenta de vocês, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Obrigado de novo pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Em junho a gente volta. Obrigada a vocês que ficaram aí, que nos assistiram. Se vocês não conhecem o nosso canal, chegaram por conta da Foraxon, clica no link, se inscreva, vai ser um prazer receber vocês. E para quem quiser também, é só chamar a gente. Como eu disse, estamos abertos agora para receber empresários, para que a gente possa conversar aí, fazer essa roda da economia girar, que a gente sabe que é fundamental, principalmente aqui no Grande ABC. Espero vocês numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.